Imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a conquista da Taça Guanabara 2024. Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez. Não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo teve enorme facilidade para fazer os 3-0. Mas é o primeiro título que ele disputa e ganha. E isso é, no mínimo, um bom sinal. E os dirigentes do Flamengo falaram após a vitória do Flamengo sobre o Madureira. O Tite foi fundamental, o time está jogando muito bem, acho que traz uma felicidade boa. Vou usar aqui no bom sentido mais uma vez, como usei. É um absurdo o Flamengo ter em nove rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perder 4, 5 titulares. E tem a comemoração dos jogadores após o título da Taça Guanabara. Obrigado, Deus, mais um gol, vamos, vitória, campeão. Isso aí, Flamengo. Tô vendo muito vídeo do Zico também. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Daí na tela, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara 2024. Chega mais nação e vamos juntos aqui na manhã deste domingo. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, venceu o Madureira por 3-0 e a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu essa conquista do Flamengo, que é a primeira do ano de 2024. Lembrando que no ano passado, em 2023, o Flamengo não conquistou absolutamente nada. Vamos aqui analisar nesse momento, vamos reagir aqui, ver as informações do Flamengo, tem a entrevista com os jogadores, também com os dirigentes do Flamengo, a imprensa falando sobre o Mengão, mas antes, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão, e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal Flá TV e ESPN Brasil, ao canal Placar TV, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações do Mengão. Pessoal, uma tarde feliz para os rubro-negros aqui no Maracanã, a 24ª conquista da Taça Guanabara. Flamengo campeão deste título, primeira fase do Campeonato Carioca, com uma vitória acachapante, 3-0 sobre o Madureira. Um jogo muito bom do time rubro-negro, abriu o placar logo na primeira etapa com o Arrascaeta. Depois, no segundo tempo, o Pedro fez um golaço, chapéu sobre o goleiro, aproveitou uma falha da defesa, 2-0, 10º gol do Pedro, contando com os amistosos no início do ano em 2024. E aí o Léo Pereira entrou no segundo tempo, no lugar do Fabrício Bruno, que saiu no intervalo por conta de uma pancada na cabeça, fez o gol de falta, foi ovacionado pela torcida. 3-0, primeiro gol de falta do Flamengo desde 29 de julho, aquele jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Então 3-0, Flamengo campeão, 27 pontos em 11 jogos, 23 gols marcados, apenas um sofrido, uma grande campanha. O Flamengo agora leva vantagem para as semifinais do Campeonato Carioca, espera a definição dos confrontos neste domingo e aí fica só aguardando mesmo nessa semana os próximos confrontos do Campeonato Carioca no outro fim de semana. Conversamos aqui, claro, com os protagonistas dessa campanha, inclusive o técnico Tite, que levantou uma taça pelo rubro-negro pela primeira vez. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha, e eu colocava antes desse jogo especificamente, a gente não quer só ser campeão, a gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos. Então é isso, o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz,
estava no Red Bull Bragantino, 7 milhões de euros, mais a possibilidade de 1 milhão de euros, dependendo de conquistas aí nesse ano. O jogador nem joga mais a pré-Libertadores pelo time de Bragança, já deve chegar na próxima terça-feira ao Rio de Janeiro, se incorporar ao elenco rubro-negro. Então, mais festa para a torcida, reforços, uma grande campanha e a expectativa pelo adversário nessa semifinal. Pode ser Botafogo, Vasco, Nova Iguaçu, enfim, há grandes possibilidades pela frente. Trabalho, o Tite acredita que foi bem feito, então o Flamengo ainda tem mais esses confrontos aí. A temporada está só começando. Porque o De La Cruz como segundo homem tá muito bem. Tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, ali meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar também de achado que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora, como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que é até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu via que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... Tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha isso com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde, mais do que ganhar, é jogar com a bola. É um time que sempre se impôs tecnicamente. Isso é de clube. Cada clube tem seu DNA. Seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante. Que quando você não toma gol, você não perde jogos. Que o equilíbrio. É isso. E o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente. Você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem tá lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal. Foi o que o Léo disse. E os grandes até concordo com ele. Concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim, o Vasco, e o Vasco bons também clássicos. Fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até aí ok. Com grana, money, o funfa. Até aí ok, mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco, e se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal, para ser assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. E eu acho que nessa toada que o Flamengo tá... Os times que tomam um pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. Sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né? Como diz. Eu tenho uma grande amiga que tá assistindo a gente... que ela falava, eu não gosto desse cara que ele é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio. Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Tite é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô.
Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro. E é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro. Números de Pedro pra gente pelo Flamengo em 2024 são 8 jogos oficiais, 8 gols, 1 assistência. 61,3 minutos para participar de um gol, 3,9 finalizações até marcar. Marcou nos últimos 5 jogos, Léo. Taça Guanabara, eu falei? Tata Guanabara. É que a gente tava falando de Tite, é muito entendeu? Titibilizaram a Taça Guanabara, é isso. Mas vamos lá, com esses números de Pedro. Bom, essa semana teve convocação, né? E o Dorival gosta muito do Pedro, né? Tanto que quando o Dorival esteve no Flamengo, ele fez toda uma manobra ali para que o Pedro pudesse jogar, Pedro, Gabigol, e foi o melhor momento em que eles funcionaram juntos. E o Pedro chega à seleção assim, por conta daquele momento naquele time do Dorival. Exato. Né? E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço aos jogadores atuando no Brasil, e o Brasil hoje não tem muitos dos 9 dessa característica, né? Esse tipo de 9. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, não conte com o Richarlison, não vai dar, o Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta do jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço pro Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira e o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite, não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu outro dia falei que essa discussão realmente ela não existe. Porque ele está sendo titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até pra gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada. E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do 9, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá pra jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito porque toda essa gambiarra pra poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pereira vindo de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de equilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar por posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar por posição. Embora a gente diga aqui, né, que essa discussão não existe, ela existe, porque o Tite foi questionado, sempre questionados, e Gabigol, e como é que é, jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara, e o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele: eu sou o presidente do Flamengo, ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila. Fecha aspas para Rodolfo Landim, garantindo a permanência de Gabigol. O ponto é que, assim, é uma garantia até quando, né? Porque o que depende dele, das duas partes, no caso, mas de cumprir o contrato, é até o fim do ano. Porque começou a haver um rumor ali de que, já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. O já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sim. Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol, o Gabigol é 96, o Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Sim. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade,
talvez ele pense, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha. Né? Então, depende muito do que ele pensa também. Então, de sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão tranquila, não, você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o sarrafo tão lá em cima. Quantos caras decidiram 2 Libertadores na carreira? E aí a gente olha pra temporada passada, a gente fala a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha pros números, não, ele tem mais de 20 gols na temporada. Tá aqui atacante, tá entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então eu acho que ele mesmo subiu. E assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Isso é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, é muito bom. E aí a gente, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se for olhar em números, podia ter entregado mais. O time coletivamente não foi também mal. Não. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora, eu tenho muita curiosidade o passo que ele vai dar, né? Se ele fica onde talvez é mais confortável, se ele vai para um novo desafio, se ele não vai. E é uma decisão muito pessoal. Quem sou eu para não, faz isso, faz aquilo, não. Mas falando do Flamengo, pra gente passar o assunto, Bruno, 3-0, vence a Taça Guanabara, é um time mais consistente, hoje até girou a equipe, poupando alguns jogadores, só que o Léo entrou depois, né, mas não jogou como titular. Léo Pereira, Cebolinha e também o Ayrton Lucas. O Léo entrou depois porque o Fabrício se machucou. E quem mais? O Cebolinha entrou também. Isso, e o Cebolinha entrou no segundo tempo, perfeito. É um time que vai, digamos assim, se acertando. Querendo ou não, já é um time com outra cara, muito parecida, ou quase, digamos assim, igual com a do Tite, né? Na questão ali de pensar futebol. Sim, é um bom início de temporada do Flamengo. Tá invicto, independente de ganhar a Taça Guanabara, enfim, do resultado de Campeonato Carioca. É um time que vai mostrando uma consistência, é um time que toma pouco gol, sofre muito pouco nos jogos, aí tá conseguindo fazer gols, hoje fez 3, tem jogadores qualificados na frente, tá sendo desenhada uma maneira bem clara de jogar. Então, é um Flamengo que mostra força, é um Flamengo que deve perder pouco durante a temporada. É importante no lado emocional ganhar os jogos, ganhar um estadual. Hoje, no atual momento do Flamengo, um título estadual não tem um grande peso, mas foi uma coisa que você falou até sobre a Taça Guanabara, mas vale para todo estadual. Assim, se você perder, te traz problemas. O próprio Vitor Pereira foi demitido depois da final do estadual, ano passado. Claro que ali também já tinha o Mundial de Clubes, tinha Recopa, Supercopa, que esses torneios também, Recopa, Supercopa, são torneios que eles são mais repercutidos quando você perde do que quando você ganha, né? E o Vitor Pereira nesses torneios aí que valem mais quando você perde do que ganha, acabou caindo, né? Então o Flamengo, claro, se ganhar o estadual, é bom para seguir o ano tranquilo, né? Para não ter, claro que o Tite não vai ser demitido. O Tite tá, acho que numa outra situação, diferente do Vitor Pereira. Se perder o Carioca, não vão mandar o Tite embora. Mas vai ter cornetagem, vai ter contestação. Aí, por exemplo, aí o Gabigol no banco já vira um problema. Por enquanto, não está sendo um problema grande. Então, é bom ganhar para evitar problemas, para aí sim chegar nas competições mais importantes que o Flamengo terá, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, com tranquilidade, com força para disputar os títulos. Arrascaeta, Pedro e também Léo Pereira marcaram os gols do Flamengo. Pedro, uma marca impressionante, Bruno. 10 gols em 10 jogos nesta temporada de 2024. E aí muita gente até questionou, né, ele não ter ido para a seleção brasileira com esses números. Ele já foi em outros momentos, e o Dorival já trabalhou com ele também e tal. E muita gente questionou essa não ida do Pedro para a seleção brasileira. De fato, é um início de ano muito espetacular do Pedro e acaba também, de uma vez por todas, cada vez mais, com aquela história do Gabigol que você citou. Muita gente falava, mas o Pedro saiu vaiado de campo dia desses contra o Boa Vista. Muita gente nas redes sociais pedia, o Gabigol tem que ser titular, tem que dar um jeito de jogar os dois. Mas o time tá jogando bem assim e o Pedro realmente tá numa fase espetacular. Não tem como sacar o Pedro hoje do time titular. 10 gols em 10 jogos.
Não tem. Hoje o Pedro é o titular, teve oportunidade e está aproveitando bem, né? E se pro Tite um ou outro, eventualmente podem jogar juntos ali, mas tá claro que a ideia de time do Tite, para bater uma sequência, para ser um time base, os dois disputam o mesmo espaço. E o Pedro tá muito bem, né? Então o Tite não teria nenhuma justificativa ali para tirar o Pedro. Então hoje o titular é o Pedro e o Gabigol, que hoje não estava nem no banco, né? Teve um probleminha muscular, vai ter que esperar as oportunidades para tentar entrar nessa disputa. Por enquanto não tem disputa, por enquanto é o Pedro, o centroavante do Flamengo. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara. A equipe derrotou uma atuação quase que protocolar, a equipe do Madureira. O Flamengo teve enorme facilidade para fazer os 3-0. O primeiro gol saiu logo aos 19 minutos do primeiro tempo, com o Arrascaeta, né? E aí o Flamengo tocava a bola ali no campo adversário, ameaçava a meta guarnecida pelo goleiro Mota, que saiu no segundo tempo machucado, e não teve dificuldade para chegar ao segundo e terceiro gols na segunda etapa, né? O segundo gol marcado pelo Pedro, após um erro grotesco na saída de bola do time do Madureira. Depois o Léo Pereira, batendo uma falta, acabou fazendo o gol dele. Depois, claro, muita festa, muita comemoração. Eu lembro que esse gol do Léo Pereira de falta foi o primeiro gol nesse tipo de jogada desde o dia 29 de julho do ano passado, quando o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-0, jogando em Belo Horizonte. Então o Flamengo volta a marcar um gol de falta com o Léo Pereira. O Flamengo entrou em campo com uma equipe poupando, né? O técnico Tite poupando alguns jogadores, como o Léo Pereira, que só entrou na segunda etapa, no lugar do Fabrício Bruno, que saiu lesionado, e o Everton Cebolinha. Jogou o Bruno Henrique, fez uma boa partida atuando pelo lado esquerdo do ataque. Depois, no segundo tempo, o Tite ainda colocou o Cebolinha jogando pelo lado direito, no lugar do Luiz Araújo. Como eu disse, o Léo Pereira entrou no lugar do Fabrício Bruno. E aí, no final, foram feitas várias alterações, dentro do Matheus Gonçalves, Vitor Hugo jogando pelo lado direito, e o Igor Jesus, como eu disse, né, e o Vitor Hugo também, né, jogadores que acabaram entrando. O Matheus Gonçalves foi outro deles que acabou entrando. Então o Tite deu ali, poupou o time, né, e deu minutagem para jogadores revelados na base. Tá bom, pessoal? O pessoal do Arco-Íris vai dizer, Taça Guanabara, não vale nada. De fato, com certeza, o título menos importante que o Flamengo disputa essa temporada. Mas é o primeiro título que ele disputa e ganha. E isso é, no mínimo, um bom sinal. O Flamengo, que o último título que conquistou há 490 dias foi a Taça Libertadores da América, vamos lembrar. Mas de lá para cá, amigos, foi uma travessia do deserto. Aquele que poderia ter sido um ano glorioso para o Flamengo, com o Flamengo disputando o Mundial, disputando a Recopa, disputando a Supercopa do Brasil, Brasileiro, Libertadores de novo, tudo com um time campeão da Libertadores no ano anterior, campeão da Copa do Brasil. Foi aquela tragédia que se viu, principalmente pelas decisões estapafúrdias e bizarras do seu presidente Rodolfo Landim e de seus homens do departamento de futebol. Afinal de contas, a não renovação com o Dorival, que hoje é o técnico da seleção brasileira, imagina, mostrou-se desastrosa, a escolha do Vitor Pereira pior ainda, e a cereja do bolo, a grande lambança, para não dizer uma palavra mais forte, trazer Jorge Sampaoli, que em suas passagens anteriores pelos clubes do Brasil, vide Santos e Atlético Mineiro, já tinha deixado claro que era um caos ambulante, que era um técnico que tem até boas ideias, mas que não sabe se relacionar com seus jogadores, que é ortodoxo demais na defesa do seu jogo posicional, que é incapaz de perceber qual é a grande qualidade do elenco que tem nas mãos. E foi o desastre, inclusive, que talvez pudesse ter sido evitado se ele tivesse sido mandado embora depois do primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas nem isso o Flamengo fez. O Flamengo fez questão de perder todos os títulos do ano passado, naquele que é, sem dúvida nenhuma, vamos assim dizer, em termos de comparação de expectativa e resultado, o maior fracasso da história rubro-negra. Então, esse título da Taça Guanabara, que em condições normais você poderia dizer, a Taça Guanabara não tem importância. Tem importância sim. Esse título da Taça Guanabara, conquistado hoje de forma invicta, e sem que o time profissional levasse um gol sequer. Porque o time que levou o gol foi o time meio mesclado de sub-20, de reservas, que disputou alguns jogos. Foi até uma falha do Noga, lembra do Noga, né? Noga, zagueiro do Flamengo, que veio das divisões de base, que teve até uns bons momentos, depois andou sendo emprestado, voltou, falhou e o Flamengo tomou o único gol da campanha. Mas o time titular, e principalmente o Rossi, o goleiro Rossi, esse não levou gol
Nenhum. Impressionante. Termina a temporada com 0 gols. E por mais que isso deva, de uma certa forma, ser relativizado, já que o Campeonato Carioca é sim um me engana que eu gosto, mas está todo mundo jogando os seus me engana que eu gosto. E os times que levaram menos gols em seus respectivos estaduais levaram 5 gols. Então, é importante, é digno de registro e é uma coisa a se aplaudir no trabalho do Tite. De repente, uma solidez do sistema defensivo que o Flamengo não tinha desde o Jorge Jesus. A verdade é essa, desde o Jorge Jesus. Porque mesmo depois, com o Rogério Ceni, com Renato Gaúcho, com o Dorival, o Flamengo ganhava muitas vezes, ganhou títulos com o Rogério e com o Dorival, mas a defesa era um ponto fraco. A ponto de chegar no ano passado e ser um ano em que o Flamengo, vamos assim dizer, sofria de 15 a 20 finalizações do adversário por jogo, seja qual fosse o adversário. O sistema defensivo do Flamengo era tão caótico que qualquer adversário ia lá e criava complicações, criava condições de fazer gol no Flamengo. Nem sempre fazia. Às vezes criava 15 situações de gol e não fazia nenhuma, mas, poxa, eram 15 chances de finalização no ataque, na defesa do Flamengo, no ataque adversário, né? Então, isso desapareceu com o Tite. Isso talvez seja o grande mérito do Tite nesse início de trabalho. Do Tite também, né? Que ele deu uma ajeitada boa no Flamengo, né? Organizou o time, fez um time mais compacto, que é isso que ele devia ter feito nas 2 Copas e não fez, e foi incompetente, né? Então, a verdade é que o Flamengo, eles vão nadar de braçada, viu? Esse ano, nos campeonatos importantes, né? Tanto é que a final da Libertadores vai ser em Buenos Aires, dia 30 de novembro. E após a vitória do Flamengo, os dirigentes do Flamengo deram entrevistas e falaram sobre Léo Ortiz, falaram sobre novos reforços, sobre a temporada do Mengão. Vamos analisar nesse momento. O time tá jogando muito bem, acho que assim, traz uma felicidade boa e uma tranquilidade maior para a gente continuar o trabalho. Léo Ortiz já chegou. Janela fecha dia 7. Olha só, depois que eu assinar, ele está assinando lá e eu também. Espero que chegue tudo certo, mas eu aprendi na vida que essas coisas só acontecem depois de papel assinado, entendeu? Então, assim, amanhã eu espero estar falando isso para você. Podemos ter mais alguma surpresa, presidente? A janela fecha dia 7. Exato. Eu falava, as pessoas diziam o seguinte, pronto, já acabou, já fechou e tal. Eu dizia, gente, calma. A janela fecha no dia 7, mas preste atenção. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril até o dia 19 de abril para jogadores que estavam participando de torneios aqui em campeonatos regionais. Só para vocês ficarem atentos. Ô, presidente, e o Gabigol, presidente? Alguma novidade? Inclusive a gente procurou... Ele teve uma pequena lesão, por isso que hoje não estava jogando, ele e o Wesley, mas acho que já deve estar perfeitamente disponível para o próximo jogo. Tem renovação? E aí vai acontecer? Como é que... É jogador do Flamengo até o final do ano, eu falo isso toda hora. Daqui a pouco eu vou ficar rouco de dizer esse troço, mas ele não vai sair do Flamengo. Eu sou presidente do Flamengo, ele tem um contrato com a gente, ele não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Flamengo continua no mercado em busca de jogadores ou fechou com Léo Ortiz e acabou? Não, o Flamengo vai até o final da janela e da possível possibilidade de fazer a inscrição até o final, tentar se reforçar. Vou usar aqui no bom sentido mais uma vez, como usei. É um absurdo. O Flamengo tem 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perder 4, 5 titulares. O Manchester City, se perder 4, 5 titulares, também vai sofrer contra qualquer time que jogar. Enfim, então isso vai virar mantra aqui todas as vezes que eu puder falar. E assim, mais do que falar, eu acho que as pessoas têm que entender que é um absurdo. 9 jogos do Campeonato Brasileiro, são 27 pontos disputados, e o Flamengo não ter 5, 6 jogadores. Isso aí é ruim para a competição, ruim para quem cobra a competição, ruim para quem detém os direitos da competição, é ruim para todo mundo. E assim, o melhor exemplo para o grande público, dos 30 grandes países do futebol, somente um não para o campeonato, os campeonatos. É o Brasil. Eu acho que está errado. O Brasil não pode ser que o Brasil esteja certo e os outros 29 estejam errados. Marcos, até sobre isso, como é que você recebeu a resposta oficial da CBF em relação ao ofício? Você acha que ainda há chance de reverter isso ou tentar mais alguma coisa? Não, acho que não é. Eu acho que a gente não reverte isso, até porque o posicionamento da CBF foi bem
foi bem duro e bem claro. E é isso. Agora, o que eu posso fazer antes desses jogos, porque depois desses jogos você ganha, empate, perde, e aí vira desculpa. Então, o que eu posso fazer antes até de começar a competição, vai virar mantra isso aqui. Toda vez que eu puder falar com o público, eu vou falar. Não pode 9 rodadas do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil, a gente está desfalcado de 5, 6 jogadores. Por incrível que pareça, na lateral esquerda a gente tem o Ayrton Lucas convocado. Se o Dorival, técnico da seleção brasileira, chamar ele na Copa América, a gente simplesmente não tem lateral esquerda, porque um vai estar na seleção uruguaia e um na seleção brasileira. Eu acho que isso aí não é o razoável, eu acho que isso aí não é bom para a competição, e isso aí é horroroso para o Flamengo. Flamengo que investe, Flamengo que está sempre na vanguarda aí, tentando trazer os grandes jogadores ou de fora, ou os jogadores brasileiros que estão fora. A gente nessa situação, a gente faz um esforço enorme para trazer o De La Cruz. Eu acho que foi a maior contratação aqui da América do Sul nessa janela. Aí você vai chegar, ele com a razão vai para sua seleção e a gente vai perder um jogador como esse. Eu vou falar logo esse jogador que aí que eu acho que é o melhor aí para as pessoas entenderem, para o grande público entender. Isso é um absurdo. Léo, tá fechado? Tá fechado. Léo, a gente chega quando? Fechado quando assina, mas tem muito e-mail trocado, já não tem mais o que discutir em relação a quando é que ele tem que vir, a prazo de pagamento. Não vai jogar contra o Botafogo? Olha, isso aí é o jogador que não quer jogar, não é o Flamengo. Para no Léo. Ele chega quando? Segunda ou terça-feira. E os jogadores falaram após a vitória em cima do Madureira, comemorando a Taça Guanabara. Davi, que vem ali comigo treinando diariamente ali, me ensinando algumas técnicas. E a Deus. Obrigado, Deus, mais um gol, vamos, vitória, campeão. Isso aí, Flamengo. Tô vendo muito vídeo do Zico também. Fico muito feliz que eu tenha muitos compatriotas aqui. Na verdade que bom, sempre no dia a dia é muito importante ter eles por perto. E uno trata de ajudar tanto a Matias como a Nicolás, que são os caras mais novos que chegam agora. Eles estão se sentindo totalmente à vontade já no dia a dia. Então o grupo humano que a gente tem é muito importante também para ajudar eles. Assim que bom, tomara que eles possam acrescentar todo o potencial que eles têm para o benefício do Flamengo. Tô vendo que você está bem entrosado com o De La Cruz. Está gostando de jogar ao lado dele? Um cara que joga muito, como eu falo, sempre gosta de jogar com os melhores. Ele está em uma fase muito boa. Tomara, como eu falei, que ele possa contribuir com muitas taças esse ano para nós. Arrasca, fala pra gente um pouco da dificuldade desse gol que você fez hoje. Que pra muita gente pode não entender, mas a forma que você pega na bola de primeira ali é um gol muito difícil de fazer, não? Sim, graças a Deus. Culminou da melhor forma, então fico feliz por isso, porque deu para ajudar o time, para abrir o placar, que é muito importante sempre. E a gente tem que estar ali, como eu falo, sempre perto para ajudar os companheiros, seja com gol, assistência ou colaborando na marca. Bruno, como é que tem sido esse seu início de ano com o Tite? O Tite está construindo um time novo. Como é que está sendo trabalhar com ele? Você algumas vezes inicia no banco de reservas, entra durante as partidas. O que ele tem te pedido? Como é que tem sido essa construção de 2024 para você? Olha, o Tite é um técnico que conversa com todos os jogadores, né? Ele faz todos os jogadores se sentir importantes, jogando ou não. Então, estando no banco ou jogando, eu vou dar sempre o meu melhor. Ele consegue conversar bastante com todos os jogadores. E a gente sabe, a temporada é longa e vai precisar de todo mundo. Então, tá todo mundo preparado para jogar, para ficar no banco também. E assim a gente trilhar nosso caminho. Muita gente diz que Taça Guanabara não vale nada. Como é que vocês encaram esse título de hoje? A gente levanta todo dia para trabalhar, para a gente conquistar o que tiver que vier. Então a Taça Guanabara para a gente é muito valorizado. O Tite valorizou bastante essa taça nas pré-eleições, o que é difícil. Então, parabéns ao grupo por essa taça, que a gente não possa parar por aí. E hoje o Zico está completando 71 anos. Parabéns para o Galinho e muito obrigado pelos 731 jogos, pelos 508 gols, pelos estaduais, pelos brasileiros, pela Libertadores e pelo Mundial que você foi buscar. É um privilégio ter recebido tanto de Arthur Antunes Coimbra, um dos maiores jogadores da história do futebol. Aí para o Alcindo. Tenta o lance, bota na frente, é falta. Pode ser o último lance do jogo.
Zicozinho pra cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Aqui começava o tetracampeonato brasileiro do Flamengo. Depois desta vitória, o time passou pelo Atlético Mineiro e na final bateu o Internacional. Flamengo 3, Santa Cruz 1. Um jogo para a história. Para você que quer participar do sorteio da camisa do Mengão, basta você clicar no link que tá na descrição do vídeo, onde tem o nosso Instagram. Para você participar, basta você seguir a gente no Instagram, tem um post onde tem esse vídeo da camisa do Flamengo. Escreva uma frase por que você merece ganhar a camisa do Flamengo, compartilhe esse post com 3 amigos e no dia 7 de março vamos estar entregando a camisa para 2 pessoas. É isso aí, nação. Então o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, primeiro título do ano de 2024, que venha muitos outros títulos nesse ano, que seja um ano glorioso pro Mengão. Vamos torcer para que isso venha acontecer. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui todos os dias nós trazemos as informações e as notícias do Flamengo para vocês, tá bom? Então é isso daí, um ótimo domingo para todos vocês. Forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.